Bom dia a todos e todas aqui presentes. Na função de professora orientadora e, dessa forma, presidente da banca, nesse momento, iniciaremos por meio de videoconferência a defesa pública do trabalho de conclusão de curso, do curso de especialização em educação do campo e agroecologia, da pós-graduanda Luana Barreto Peixoto. O trabalho da Luana é intitulado Sementes Crioulas no Assentamento Conquista da Luta, Ressignificação e Disseminação de Conhecimentos por meio de uma escola no campo. E fazem parte da banca de avaliação os professores Maurício Guerra Bandinelli e professor Robertson Macedo de Oliveira. Desde já agradeço os professores Maurício e Robertson por estarem participando desse momento, tanto pelas contribuições no trabalho enquanto escrita, e também agora aqui nessa etapa oral, onde a Luana vai continuar fazendo a sua exposição em relação ao trabalho que ela construiu. Então, a defesa iniciará com a apresentação do trabalho pela Luana, que terá em torno de 15 minutos para fazer essa apresentação, e, posteriormente a esse momento, passaremos, então, para as contribuições do professor Maurício e do professor Robertson. Então, já de imediato, eu passo a palavra para Luana dar seguimento aqui na sessão de defesa de TCC por meio da apresentação do trabalho. Então, meu bom dia a todos que estão assistindo, bom dia à banca, e desde já agradeço pela banca, né, ter aceitado o convite de fazer parte desse processo. Então, o título, né, do TCC é Sementes Crioulas no Assentamento Conquista da Luta, Ressignificação e Disseminação de Conhecimentos por meio de uma escola no campo. Eu, Luana Barreto Peixoto, e a orientadora Karina Regiane Figueiredo. Então, a introdução. Iniciamos, então, o assentamento Conquista da Luta, Itacurubi. Eu faço parte desse contexto, né, da realidade do assentamento Conquista da Luta, e nessa localidade residem cerca, em média, de 165 famílias. Então, eu optei, né, por fazer esse trabalho numa realidade a qual estou inserida, tanto por causa do meu percurso acadêmico anterior à especialização, que foi o curso de licenciatura em Educação do Campo, né, a graduação, a qual também foi no Instituto Jaguari, né, Campus Jaguari, a qual sempre visou valorizar a realidade a qual estamos inseridos, incluindo a educação do campo. Então, nesse contexto a qual estou inserida, a qual faço parte, analisei os fatores do contexto, que é sobre o abandono do cultivo da semente crioula, o acompanhamento técnico, o qual não tem no momento, a monocultura, a tecnologia, a modernização agrícola, os dependentes de insumos químicos para produzir e a substituição, né? Também esse trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Osório Rocha Chaves, a qual está localizada próximo ao assentamento Conquista da Luta, em Itacurubi também, e recebe muitos alunos oriundos do campo, e muitos deles são do assentamento. Essa escola estava readaptando o PPC dela, que é o projeto pedagógico do curso, e nela foi incluído o componente curricular de agroecologia. Então, através desse viés da minha realidade do assentamento e da escola, induzir, né, fazer a disseminação para as crianças e jovens sobre a representação da ressignificação da semente crioula no assentamento, uma vez que renovam as expectativas dentro da família e facilmente agregam novos desafios. Também é resgatar a importância do cultivo da semente crioula e o valor sociocultural que representa para a agricultura familiar. A escola vinculando a teoria e a prática. Então, a primeira etapa desse trabalho
foi o reconhecimento de 2 famílias no assentamento Conquista da Luta, que cultivam a semente crioula. Através dessa nova realidade, né, sobre a pandemia Covid, foi realizadas visitações respeitando o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção. Então, o reconhecimento da realidade dos agricultores, a gente conseguiu algumas informações referentes a variedades de sementes crioulas cultivadas, sua origem e destino da produção na família. Quando surgiu o interesse da família para o cultivo da semente crioula e relação com a vida camponesa, quanto tempo a semente é cultivada na família e as técnicas de cultivos da semente crioula. A segunda etapa ocorreu na escola Osório Rocha Chaves, em Itacurubi, né, no interior, que recebe os estudantes do assentamento Conquista da Luta. Ocorreu um diálogo com a direção e a professora da disciplina de agroecologia na turma do 6º ano. E aqui é importante ressaltar que a gente teve que alterar, né, adaptar essa etapa da intervenção por causa do surto que ocorreu na escola e voltaram ao ensino remoto. E daí o município acabou decretando antecipação das férias escolares no meio do ano, que não seria possível a gente estabelecer a intervenção junto aos estudantes de forma vinculada às disciplinas. Então, o nosso plano inicial seria trabalhar juntamente com os alunos diretamente na escola, né, com todas as prevenções necessárias. Mas por causa do surto na escola não foi possível, então a gente readaptou. Então, realizamos a elaboração de um fascículo para entregar na escola, que é um material com imagens e as informações da realidade dos agricultores que foram visitados na primeira etapa. Mostrar e disseminar para os estudantes da escola a importância da produção da semente crioula e que ocorre próxima à realidade deles. E, por final, no fascículo, tem questões para reflexão como meio de articular a ação da professora na disciplina de agroecologia. Temos também a construção de um sementário vinculado ao fascículo, com eles amostras de sementes crioulas representativas das 2 famílias de agricultores familiares visitados no assentamento Conquista da Luta, e da família da Catiele Bolzão Alves, guardiã de semente crioula no município de Jaguari. As sementes coletadas na condição de secagem ideal para armazenamento, de acordo com a espécie vegetal, assim evitando-se problemas relacionados à umidade, proliferação de pragas e doenças no armazenamento no sementário. Confecção de etiquetas para identificação das variedades de sementes crioulas, que será entregue junto ao fascículo. Então, a terceira etapa. Realizamos a produção do material audiovisual, que o objetivo é estabelecer a vinculação de aproximação do contexto de semente crioula vinculadas no meio rural de Jaguari. Vídeos sobre a realidade no manejo da manutenção da semente crioula da guardiã de sementes crioulas do município de Jaguari e que já foi também acadêmica do curso de especialização, que é a Catiele Bolzan Alves. Representação de um singelo retorno enquanto Instituto Federal Farroupilha, Campus Jaguari e curso de especialização em Educação do Campo e Agroecologia aos Valorosos Agricultores, que foi a professora Karina, a qual fez esse material audiovisual. Então, os resultados dessas etapas as quais a gente realizou, né? A primeira família que foi realizada a pesquisa foram os meus pais, e eu vou citar um pouco do relato dele sobre o cultivo da semente crioula. Cultivamos a semente crioula através do cultivo de abóbora, melancia, melão, amendoim, quiabo, melão São Caetano e feijão. São riquezas da produção que comecei a cultivar com o meu pai. E quando fui assentado, continuei o cultivo. Consegui as sementes que hoje tenho através de trocas de sementes
com outros agricultores. A semente crioula é uma produção que permanece na família há mais de 15 anos. Muito gratificante a produção e o prazer de colher um fruto que conhece a procedência, conhece a qualidade do que está consumindo e, por muitas vezes no almoço, observo que estamos alimentando por diversas vezes. Temos apenas 2 alimentos que são do supermercado, que são o sal e o arroz. Os demais são da nossa propriedade. Me sinto orgulhoso de quanto o trabalho no campo proporciona momentos de qualidades, pois o resto da alimentação é carne, batata doce, milho, salada, suco, laranja, feijão, comida temperada com banha que produzimos. É uma bênção. Espero que as próximas gerações também tenham esse privilégio. A segunda família visitada reside há 15 anos no assentamento Conquista da Luta. E aqui a gente pode observar a diferença, né, no contexto da realidade do assentamento. Temos 4 filhos, apenas um mora aqui perto, mas já estão projetando ir embora. A princípio só vai ficar a gente, o casal no campo, e mais um neto. Plantemos a semente crioula esse ano, pois a Bionatura, rede de sementes agroecológicas do MST, está disposta a comprar as sementes colhidas, mas até agora não retornaram. A semente está guardada até eles virem recolher. Reconhecemos que a semente crioula no assentamento Conquista da Luta, através de palestras, visitas técnicas, era um incentivo para continuar a produção, mas agora não temos mais tanto interesse, plantamos mais por costumes, tradição. Não temos mais a mesma idade para continuar produzindo. Temos dores no corpo, somos só nós dois, sem motivação para continuar a plantar e colher. Tanto que a gente plantava em grande escala e agora a idade não ajuda mais. Era importante. E assim a gente vê que a família acabou se desmotivando. As análises dos resultados e das discussões. Adquirir conhecimento sobre a diversidade e o contexto da semente crioula e a possibilidade de promover a intervenção em prol desse território foram muito motivadores para a condução desse trabalho. A realidade da primeira família visitada faz parte do contexto ao qual estou inserida, acompanhando do plantio até o processamento em produtos artesanais. Produção para o consumo, benefícios para a saúde, saber a procedência, a produção da semente crioula, em essência, se constitui em um modo de vida para a família. Então, é muito notório, através dessas discussões, através das observações que foi realizado também, como sair da minha realidade para ter um olhar crítico, né? Um olhar mais voltado para eles, e ver esse prazer da família ao continuar cultivando, saber dos benefícios para a saúde, a procedência da semente, desde ela do plantio, né, e do cultivo até a colheita dos frutos. A produção não é em grande escala, mas é o suficiente para atender a demanda da alimentação e o armazenamento para o próximo plantio. Na fala dos agricultores é evidente o prazer, a satisfação que sentem ao relatar sobre seus cultivos. Fazem questão de realizar doações de excedentes dos seus cultivos e sempre destacam que querem permanecer cultivando até o fim das suas vidas. Significa que enquanto tiverem saúde, permanecerão cultivando a semente crioula. Então, é muito importante a gente ter essa visão aos agricultores que cultivam a semente crioula, que ela é muito mais do que uma tradição, né? É um modo de vida para os agricultores. E assim, eu consegui analisar, através desse trabalho, a diversidade da realidade dentro do assentamento e a importância da disseminação do cultivo da semente crioula. Então, aqui temos alguns registros da semente crioula na família, a diversidade de feijão, a abóbora, que serve tanto para alimentação, para a produção de produtos artesanais e também para alimentação animal. A melancia amarela, também possui a vermelha, e a diversidade no cultivo de morangas. Então, a análise é a segunda família,
O casal já possui idade avançada e, por meio de diálogos, observou-se o desânimo para permanecer com o cultivo da semente crioula. Ressalto o quanto era prazeroso realizar o cultivo da semente crioula em grande escala, pois eram comercializados tanto os frutos quanto a semente. Demonstravam interesse nas reuniões e visitações técnicas, mas infelizmente não possuem mais auxílio técnico. Dessa forma, desmotivaram e, com o avanço da cidade, não pretendem mais cultivar essas sementes. Eu acho importante que o trabalho trouxe essa oportunidade da gente ver a diferença das realidades e que cada família tem um contexto, né? Cada família tem os seus desafios a serem enfrentados. Percebe-se que, por um lado, existe a funcionalidade e uso da semente na família, na propriedade, como uma força que mobiliza a manutenção dos cultivos como parte da história da família. Por outro lado, é necessário agir, manter as sementes como pauta para a agricultura por meio da própria extensão rural, pois trata-se de um conhecimento tradicional. E aqui é o que eu já falei, né, sobre que cada família tem as suas limitações, os seus objetivos, suas metas, e é notório quanto o desenvolvimento do local tem a possibilidade de motivar ou desmotivar o agricultor. E nosso papel como educador do campo também é de compreender as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, pelas famílias. Então, aqui são fotos sobre o fascículo, o qual a gente fez através das entrevistas. Então, as fotos são dos agricultores os quais a gente fez a visitação. Aqui está o título, na primeira foto, do lado dos capítulos, a apresentação, as instruções de acordo com que a professora vai trabalhar com os alunos, né? O capítulo 1, que fala sobre a semente crioula e a importância. O capítulo 2 relata a primeira entrevista a qual eu fiz a leitura e também coloca o relato dos agricultores. O capítulo 3, ele fala sobre a segunda família, né, que é importante a gente ter um olhar também, porque esses agricultores já trabalharam com semente crioula, então eles fizeram seu papel, tiveram a sua história, né, e a ressignificação da semente crioula. No capítulo 5 tem as questões que são para os alunos terem um olhar crítico sobre a realidade a qual eles fazem parte. E para concluir, também ressalta que os alunos podem ser guardiões de semente crioula. Essas fotos são do sementário, o qual ainda a gente não entregou para a escola, porque não foi concluído a tempo de ser entregue. Mas durante esse processo a gente sempre esteve em torno da construção dele, né, do desenvolvimento do sementário a ser entregue, tanto que eu entrei em contato com a escola, com as professoras, e elas ficaram muito satisfeitas porque é um produto que vai ficar na escola. Então, é algo desenvolvido para os alunos diante da realidade que muitas vezes está inserida no assentamento e eles não têm conhecimento. Então, no sementário possui o tubinho com a semente crioula e eles são numerados. E tem as cartelinhas junto. E de acordo com cada cartela, cada tubinho tem a numeração. Então, inclui a numeração na cartela, o nome da variedade, o agricultor ou a família que realizou a doação da semente e qual é o uso das sementes, qual a utilidade daquela semente, né? O local e a data. Então, as minhas considerações finais perante esse trabalho, que oportunizou atender a expectativa de atuar como educadora do campo, no contexto em que há o chamamento para um olhar à comunidade e buscar meios de atuar, e o TCC permitiu concretizar, permitiu que eu saísse um pouco da minha realidade, a qual eu estava inserida, e permitiu eu ter um olhar crítico sobre aquele meio, né? Sair da zona de conforto para manter um olhar crítico, permitiu o resgate da cultura e a disseminação do conhecimento do saber camponês, porque, ao meu ponto de vista e ao analisar o decorrer desse trabalho, os agricultores ficaram muito entusiasmados pelo Instituto oportunizar a eles, né,
esse momento deles exporem aquilo que eles fazem e como eles fazem e por que eles fazem. Então, esse momento proporcionou a eles, sabe? E também a questão do trabalho audiovisual, que foi o vídeo, qual foi produzido pela professora Karina, que proporcionou para os agricultores manterem aquela visão que realmente vale a pena o cultivo, vale a pena você às vezes passar algumas dificuldades para ter um produto de qualidade, né? Eles sentiram que aquele momento foi um momento de valorização do cultivo da semente crioula. E a minha trajetória acadêmica também, escolar e acadêmica, porque nessa escola, Osório Rocha Chaves, eu fui estudante no ensino fundamental. Então, eu ter essa formação escolar e a formação acadêmica, e agora na pós-graduação eu poder dar um retorno à escola, é muito gratificante. É um momento assim que eu me sinto realizada em retornar à escola que eu já fiz parte. Então, a possibilidade que eu não tive de estudar a minha realidade, quem sabe os meus sobrinhos vão ter agora, e quem sabe seja algo concreto, né? E as famílias entrevistadas, que foi o que eu já citei, o sentido de valorização, de valorizar o meio que eles estão inseridos, o trabalho, né? O saber tradicional. Então, esse trabalho trouxe resultados significativos na minha vida, tanto acadêmica quanto pessoal. As referências bibliográficas e gratidão por esse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Luana. Correu tudo bem com a tua apresentação, tudo ótimo. E passo a palavra, então, para o professor Maurício ou o professor Robertson para dar continuidade à sessão de defesa de TCC por meio de suas contribuições. Tu começa, Robertson? Acho que, deixa eu começar, Maurício, por causa que acho que a tua contribuição aí é bem maior que a minha. Tá? Pelo Tá que bom. tu conhece bastante a Luana e toda a trajetória dela aí. Tá, eu vou começar Certo. porque eu vou ser bem breve, justamente para o Maurício poder, né, pela experiência que ele tem na licenciatura em Educação do Campo, eu acho que ele acompanha todas essas questões de longa data, né? Então, assim, Luana, eu queria dizer só que deve ser um privilégio para os alunos aí da sexta série, né? Isso. Já ter contato com esse tipo de temática, né? Tipo, por exemplo, tu mencionou a questão que eles têm uma disciplina de agroecologia, né? E além disso, tipo, acho que isso, só esse fato, eu particularmente gostaria que o meu filho pudesse ter, por exemplo, na escola, digamos, alguém ou algum trabalho dessa natureza que abordasse, né? Agroecologia, agricultura, saberes dos camponeses, etc. Acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que valorizar e ver assim como é um pouco do bem viver lá, sabe, que alguns teóricos trazem, né, traz essas questões, eu acho que isso é muito importante, assim. Então, só queria já te dizer, né, que eu acredito que o trabalho que vocês desenvolvem aí, que tu, né, esse percurso que tu tem, eu acho que isso acho que é algo muito bonito, né, eu não conheço tanto, acho que o Maurício deve conhecer mais e tal, mas eu acho que é algo muito importante, assim, né? A gente precisaria mais disso, em diferentes contextos também. Em relação ao TCC, deixa eu só... tá. Em relação ao TCC, eu fiz todas as contribuições ali no texto, né? Escrita, eu já coloquei no próprio documento Word, tá? Eu coloquei as anotações ali, aí depois tu pode, junto com a orientadora, ir aceitando ou não, né, algumas contribuições, tá? Aí eu fiz algumas contribuições tanto para o texto, assim, algumas correções, pequenas correções só, coisas não nada bem simples, assim, e tem algumas questõezinhas, né, que aí eu queria só te perguntar e discutir, ver também com a Karina ou com o Maurício. Por exemplo, na metodologia lá, né? Eu acho que tu poderia, porque eu vejo assim, ó, que o que tu desenvolveu
se assemelha muito também a um produto, entende? Né? Hoje em dia, por exemplo, o próprio mestrado que a gente tem aqui, aí no Campo Jaguari, né, no Instituto, ele é um mestrado que foca muito, é um mestrado profissional, né, então foca muito também na questão de um produto, de entregar um produto à sociedade, entendeu? De certa forma, assim. Então, eu acho que, quem sabe, na metodologia, poderia, eu sugeri ali no documento em Word, quando vê usar aqueles smart, não me lembro como é que chama aquilo, aquelas ferramentas ali do Word que tu cria uma imagem, sabe, com as etapas, sabe, como que foi desenvolvido o fascículo, o sementário, a entrevista, entende? Por quê? Por causa que até porque pode ser uma forma de, quando vê a gente, algum outro estudante, ou tu mesmo, numa sequência de estudo, vir a desenvolver aquele produto, entendeu? Né? Porque eu acho que tem muito essa cara de produto também, entendeu? Digamos, em termos, né, produto pedagógico, assim, entendeu? Estou falando mais na questão pedagógica, né? Por conta de que tu desenvolveu um material, né? No caso, o fascículo, claro, teve as entrevistas, tudo, né? Mas tu tem algo assim diferente, que aí o fascículo também tu associou o sementário, né? Então, isso eu posso estar errado aqui, tá? A Laila estaria aqui e iria me corrigir, mas me fugiu agora, é da didática lá, mas isso que tu fez me fugiu agora, desculpa, é um recurso, né? É um recurso didático também, né? É um recurso. Então, eu acho que tu poderia explorar esse lado ali, e eu acho que só no tu colocar isso, quem sabe na metodologia, né, organizar como que tu fez isso, apesar de lá nos anexos, no apêndice, tá lá os materiais, mas eu acho que tu poderia, quando ver, por exemplo, colocar isso lá na metodologia, sabe? Para a gente poder, eu achei interessante essa questão, né? E não é só ela, né? Tu associou ainda mais o vídeo que foi desenvolvido pela Karina, né? Então, acho que isso fica legal nesse sentido. Então, a minha única contribuição em relação a essa parte seria isso, viu, Lana? Quando tu vê também essa questão de que isso que tu fez não deixa de ser não, é um recurso, né, didático para ser utilizado por professores da área, né? Então, eu acho que além de toda a questão da valorização, entendeu, da semente, tu também tem um componente pedagógico aqui importante no teu trabalho, entendeu? Deixa eu até ver aqui, ó, deixa eu me lembrar aqui. Digamos, por exemplo, assim, ó, quando tu lê o título mesmo, né, a gente, é muito aquela questão, né, da semente crioula e tal, mas tu tem esse teu lado dele licenciada, tá? Tá muito forte impregnado aqui nesse material, entende? O que é bom, né? Tá? O que é bom, do meu ponto de vista, é muito bom. Então, já que ele está bastante impregnado aqui, esse componente pedagógico aqui, vale a pena tu olhar para essa questão. Deixa eu só ver um outro item, então, que eu acho que poderia contribuir aqui, além do que o trabalho está muito bom. Deixa que eu anotei, quem sabe, tá, não, ali só são alterações, deixa eu ver que eu anotei, foi nas considerações já finais, isso. Deixa eu ver, nas considerações finais, só que eu faço que acho que vai muito de encontro também aquilo que já foi comentado na outra banca, que tu estava participando da banca da Mariana, que é a questão que eu até entendo, né, que muitas vezes a gente está no final já do trabalho, já não sabe mais o que vai escrever e tal, já começa, não é fácil mesmo, que aí eu coloquei aqui que nas considerações finais, eu acho que tu teria que, pelo menos um parágrafo mais, tu reforçar mais os teus resultados do teu trabalho, tá? Reforçar bastante esses resultados dele e que implicações isso poderia ter, né? Tanto no contexto da valorização, tá? Que é o que tu trabalhou mais aqui, mas também nesse contexto da educação do campo mesmo, né? Então, acho que nunca é demais, entendeu? Assim como aquela hora tu viu na outra banca anterior, nunca é demais, mesmo que seja aqui nas considerações finais, tu reforçar, digamos, os resultados que tu obteve, tá? Então, basicamente, Luana, eu queria te dizer que eu gostei muito de ler, é muito bom ler, porque, na verdade, é uma contação de história, assim, né, sabe,
é uma história mesmo de vida, é uma história, são várias questões, né? Tem toda a questão do trabalho que a Karina desenvolve com sementes, né? Crioulas e tal, isso aí tudo fica ali também, né? A importância disso a importância disso, assim, no momento que às vezes a gente acaba, sinceramente, por exemplo, como nós três aqui trabalhamos no técnico em agricultura, sabe? A gente, de certa forma, quanto professores, a gente como é que eu vou te explicar? A pressão é tão grande, né, da agricultura convencional, né, da formação profissional desse aluno. Por exemplo, todo dia surge uma cultivar nova de soja com uma tecnologia tal, com outra tal, e a gente também tem que abordar essas questões com os alunos, porque a gente também não pode negar a eles o conhecimento, né, disso daí. E aí parece que falta de vez em quando espaço da gente dar o mesmo tratamento para, por exemplo, esse tipo de questões, entendeu? Sendo que a gente sabe que, né, que cada vez mais a nossa dependência é tão grande de grandes corporações, né, principalmente essas que estão vinculadas à questão da semente, que, sinceramente, a gente teria que cada vez ter mais trabalhos como esse teu, mesmo que fosse trabalhos assim, que entrasse de forma numa discussão transversal em diferentes disciplinas, tu entende? Por exemplo, essa questão de sementes aí, tipo, na verdade, não digo ter um projeto, não tem nada, mas eu acho que, na verdade, os professores, de certa forma, tinham que se apropriar sobre essa discussão e, dentro das suas discussões da disciplina, tratar essa questão da semente, entende? A questão da semente está muito séria, cada vez mais, entendeu? Por exemplo, vou só pegar, que eu me empolgo, né? Mas assim, hoje, se tu for querer, eu quero comer soja orgânica ou soja não transgênica, tá? Vou te dar um exemplo. Digamos que, não, eu quero consumir soja não transgênica. Tá quase impossível de tu achar, tá? Por quê? Por causa que o mercado da soja não transgênica, por exemplo, quem compra essa soja não transgênica hoje são grandes grupos, por exemplo, a Coca-Cola, esses grupos que produzem essas bebidas de soja, né, que com não transgênico. E aí, digamos assim, e ou outros grupos que para focar num nicho de mercado, como a gente conversou aquela hora, né, aí tudo aquilo que tem que não é não transgênico, por exemplo, esses grandes grupos compram para poder atender um mercado específico. E aí hoje, se tu for ver, né, digamos, no mercado mesmo em si, quase impossível tu achar. Né, se tu for ver hoje as produção mesmo de produção de soja, por exemplo, um exemplo da soja, né, orgânica ou não, ou convencional, tu já não encontra mais, tu entende? Então, assim, a que ponto a gente chegou, tu entendeu? Né, porque o mercado em si, tipo, né, aquilo que tem de convencional, de não transgênico, é tão pequeno que é disputado por grandes grupos, né, para fazer seus outros produtos, por exemplo, bebida, etc. Então, assim, são coisas, assim, bem complicadas, né? E a tecnologia na semente cada vez avança mais, e isso, de certa forma, para o jovem, né? Para o jovem, querendo, a gente já foi jovem, né? A gente sabe que tudo que é inovação desperta o interesse do jovem, né? Então, por exemplo, um jovem, né, um técnico em agricultura, um exemplo nosso, assim, é óbvio que ele vê uma determinada tecnologia lá que uma empresa X está lançando lá né, aquilo desperta nele muito, né? Mas esse tipo de trabalho que tu desenvolveu, né, e saber que vocês têm essa possibilidade de discutir essas questões, trazer agroecologia para crianças, né, literalmente, né, isso é muito importante, né, Luana, porque eu acho que é aí que tem que começar a despertar essa consciência, né, porque acho que a gente precisa primeiro reconhecer o papel dessas sementes, né? Que tiveram e tem até hoje para a humanidade. E depois a gente tem que achar formas de valorizar isso, né? Seja valorizar a partir da produção e diferenciação desse produto no mercado depois, né? A gente tem que achar formas de valorizar isso, né? Mas passa, antes mais nada, pelo reconhecer esses valores que tem essa semente. Mas, assim, eu gostei muito de ler por causa disso, por causa que é uma coisa, assim, que tem muito de ti ali, né? Eu acho que essa questão a questão da tua vida, das tuas vivências, das tuas experiências, elas estão ali, né? E eu acho que
isso, para o TCC, assim, eu acho que é importante. A Karina até fez aquela hora uma menção, perguntou para a Mariana ali, tá, e o que tu, né, tu, pessoa assim, né, por que tu foi fazer isso? Para ti eu não preciso perguntar isso. Tipo, tá descrito ali no teu trabalho, ali tudo que tu, toda essa tua trajetória, né? Então eu queria te dar os parabéns já, todas as minhas contribuições estão ali, tá, Luana, aí depois tu olha, pode olhar com a Karina ali, vocês podem olhar ali e parabéns, tá? Gostei muito da leitura, assim. São pequenos detalhezinhos, certo? Deixar Obrigada. para o Maurício, que o Maurício com certeza tem mais assunto aqui, ó. Bom, não sei se a Luana quer fazer algum comentário agora ou depois do final, Luana. Pode ser no final. Então, bom dia a todos, né? Primeiramente, dizer da satisfação que é estar aqui acompanhando mais essa banca, né, dessa turma, né, participando desse trabalho que eu adjetivei ele como um trabalho lindo, e vou dizer por quê, né? Vou dizer porque eu coloquei esse adjetivo aqui nas minhas... Mas o Robertson já relatou o porquê, né? Que talvez que eu tenha dado esse adjetivo. Mas, assim, muito feliz, né, poder ter feito essa leitura aqui e trazer algumas contribuições, não sei se nem contribuições, mas talvez percepções e alguns comentários, assim, bastante relevantes, percebidos no teu trabalho, né? Então, no primeiro momento, é parabenizar pelo teu trabalho, porque a gente sente a Luana, né, desenvolvendo a proposta, né? É a essência de vida da Luana. Então, quando tu colocas lá no final, né, que tu estudou naquela escola, tu queria dar essa retribuição, e eu acho que tu foi muito feliz em fazer essa atividade. Isso mostra, assim, que é um exemplo, né, a ser seguido, porque nós precisamos, dentro da nossa sociedade, valorizar, né, a educação, em primeiro lugar, os espaços de educação, e valorizar principalmente as nossas origens. E eu acho que tu traz isso dentro do teu trabalho, e isso perpassa muito pela questão da agroecologia, né, a valorização dos saberes tradicionais que tu traz do teu trabalho, né, de conversar com as pessoas da comunidade, de outras comunidades, né, trazer, agregar para dentro do teu trabalho, né, achei muito um dos pontos altos também do teu trabalho, assim, essa questão de trazer experiências de outras regiões para que aquelas pessoas que estão lá, elas percebam que elas não estão sozinhas. Pode ser uma, duas, três famílias que tenham no assentamento, mas que em outras localidades de outros municípios tem mais uma, duas ou três famílias, e isso no todo forma algo muito grande, né? Então, nesse sentido, assim, a lindeza desse trabalho perpassa por isso, pela escolha da temática, pela questão de vinculação com a tua trajetória de vida, né, e da tua preocupação com o local de onde você é oriunda, e que te constituiu enquanto cidadã, né? Percebe-se, como o Robertson comentou ali, né, a tua trajetória de licenciada em educação do campo, então tu trouxe para dentro deste trabalho, né, essa trajetória, né, então bastante pertinente, assim, né, e não esperava nada diferente da tua atuação, né, me surpreenderia se você fosse desenvolver uma outra temática que não fosse aquela vinculada com a tua trajetória de vida. Então, por isso, né, esse adjetivo que eu utilizo, né, do trabalho lindo, assim, pela configuração que ele teve, e dentro da perspectiva agroecológica, assim, muito valoroso, né, de uma grandiosidade, assim, em termos de valorização dos atores locais, né, daquelas pessoas que protagonizam a manutenção das sementes crioulas. Tu traz ali na fala deles, né, e quando tu coloca, por exemplo, questões relacionadas à forma como eles produzem, né, cultivam aquela semente, eu achei muito bacana, assim, porque é uma valorização do saber tradicional. O mês de plantio, né, a época, os cuidados. Então, isso tu
tu desenvolveu o papel, né, de uma extensionista, né, de uma pessoa preocupada com a questão agroecológica, que não é o teu saber que deve se sobrepor ao saber daquelas pessoas, é o teu diálogo com aquele saber que se constrói conhecimentos que são disseminados. Então, como o professor Robertson comentou, eu também fiz algumas pontuações do trabalho, não cabe aqui trazê-las, né, elas estão registradas, depois vai ser enviadas a você e a Karina para análise e pertinência do que foi colocado. Né? Um ponto só que eu reforço também, eu corroboro com as questões que o Robertson colocou, principalmente ali da questão das considerações finais, de reforçar os teus resultados, né? de trazer, né, tonificar isso dentro das tuas considerações finais, porque ontem até na banca da Amanda a gente discutia a respeito, né? Às vezes as pessoas olham a introdução e vão lá nas considerações finais, né? Quando estão fazendo uma busca rápida assim sobre alguns conteúdos. Então é importante, né, ali nas considerações finais, de repente, tu tonificar, né, esses resultados e a importância da valorização de tudo isso que você desenvolveu. Fora as outras questões, né, que foram desenvolvidas dentro do trabalho. Essa questão que o Robertson coloca, né, do produto, tu geraste um produto dentro do teu TCC. Tu não conseguiu aplicar de fato lá na escola, mas tu deixou algo que vai ficar, e com certeza, te conhecendo, tu vai permear aquele contexto da escola lá para que esse resultado ele seja de fato aplicado. E talvez muitos aqui não... Eu conheço um pouquinho da história, né? Eu não vivo a história do assentamento, mas por conviver, né, na licenciatura ali com os demais colegas, com você, que a conquista de uma disciplina de agroecologia dentro de um projeto político-pedagógico, né, de uma escola que está situada no campo, que recebe, em sua grande maioria, alunos do assentamento, ela é fruto da luta de muitos anos, né, que parte desde um sonho inicial, lá quando o assentamento foi edificado, e que tem a contribuição muito grande de cada um de vocês da licenciatura, né, que desenvolveram atividades, que foram lá dialogar com os diretores. E esse seu trabalho é mais um coroamento do fruto de toda essa trajetória de luta de vocês. Eu acho que soma-se a outros que foram desenvolvidos e que tem uma pegada muito prática, assim, digamos, né? Se podemos utilizar essa palavra. Este teu produto vai ter uma reverberação muito interessante dentro da escola. Mas tem que ter um olhar muito atento, né? Não é só, e eu sei que isso não faz parte do contexto de vocês, de entregar coisas e deixar as coisas, vocês vão atrás e põem a mão na massa, né? E vão dar continuidade, né, Karina? Eu acredito que mesmo encerrando, tu coloca no final que encerra-se um ciclo de formação, né, da licenciatura e na especialização, mas a tua atuação como educadora do campo, ela vai continuar eternamente. Isso eu tenho certeza, né, pelos trabalhos que vocês desenvolvem na comunidade. E, bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos outros apontamentos que eu havia feito, né. É claro que tem coisas, assim, que precisam ser observadas, pensando numa publicação, por exemplo, né, no âmbito principalmente da tua discussão. Eu acho que tu deves trazer né, ampliar alguns reforços teóricos, referenciais teóricos dentro da tua discussão, que tu traz coisas muito importantes lá, como o próprio relato dos produtores, né, e isso tu pode pegar autores, Altieri, Glisman ou outros, até tem um material que eu busquei aqui, que eu vou mandar junto para vocês, para reforçar essa questão da importância da valorização dos saberes tradicionais e, principalmente, a valorização, né, a ressignificação, o resgate, enfim, da questão das sementes crioulas dentro das comunidades tradicionais ou dentro do meio rural. Então, acho que tu tem muitos elementos importantes ali, reforçado pelas falas dos produtores e pelas tuas percepções, que elas carecem de uma amarração teórica para que qualquer pessoa que leia teu trabalho
não venha pensar que talvez aquilo ali é uma percepção da Luana. Não, isso é uma percepção da Luana, da comunidade e reforçada por outros teóricos. Eu acho que esse é só um aspecto, assim, relacionado ali à discussão, talvez pode discutir com a Karina, né, de reforçar com alguns teóricos, mas eu vou mandar um material ali que pode, de repente, servir como uma base, assim, de uma ideia, né, do que talvez poderia ser reforçado. E valorizar essa questão da biodiversidade. Isso acho que esse é o ponto-chave, assim, que é trazido na fala, né, a gente percebe na fala dos produtores, né, quando a tua família ali comenta, né, que só 2 produtos vêm do mercado, que é o sal e o arroz, né, os demais produtos todos são produzidos, né, isso é soberania alimentar, né, efervescendo, né, brotando dentro de uma comunidade. E isso, pelo teu trabalho, pelas atividades que tu propões, vai reverberar, vai ser transmitido. As pessoas da comunidade ali conhecem, mas outras pessoas, né, que não são dessa comunidade podem conhecer. Assim como vocês fizeram, né, de trazer o aspecto da família Bolzan Alves para dentro do trabalho, já vai fazer com que a comunidade, né, do assentamento Conquista da Luta perceba que tem outras realidades parecidas, né, e de luta na mesma ideia. Então, acho que, do ponto de vista, pensando em publicação, é só mais algum, mas isso é coisa daí para adiante, né, Karina e Luana, que pode ser pensado. Mas do ponto de vista do teu trabalho, né, teus objetivos, tu alcança, tu faz, é um trabalho muito grandioso, assim, grande em volume de atividades que foram feitas, né, e materiais produzidos, e de repercussão que ele vai, com certeza, ter, principalmente dentro da escola, né, onde vai ser desenvolvido posteriormente, né, a parte ali que, infelizmente, por conta da pandemia, não pode ser aplicada no todo, né, junto à escola. Tá bom, isso acho que eu já comentei, né, mas a questão que traz o trabalho, a valorização dos conhecimentos tradicionais e o protagonismo das pessoas do campo, muito pertinente dentro do teu trabalho, né, e isso é importante, né, para os outros colegas que estão aqui, dentro da perspectiva da agroecologia, né, a gente não pode pensar em levar soluções, a gente constrói soluções coletivas, a gente ouve, escuta, dialoga, e a partir desse processo dialógico se constrói, né, se buscam caminhos, né, seja na transição agroecológica ou mudança de algum modo de pensar, de algum paradigma, né. Então, acho que é só pelo meio do diálogo e do conhecimento das realidades é que a gente consegue chegar a alguma transformação. Outro ponto que eu tinha anotado aqui, mas enfim, já falei, mas esse reforço que tu faz da vinculação entre escola e comunidade, que é muito forte aí, né, cresceu bastante nos últimos anos, mas é muito importante fazer estreitar cada vez mais esse elo entre comunidade e escola, né, para um se fortalecer no outro, né, isso é bastante importante. E só um questionamento final assim, para você, Luana, assim, no teu desenvolvimento do trabalho, né, nesse teu caminhar, assim, quais seriam os caminhos que tu acha que seriam possíveis para superar essas dificuldades que tu observou, principalmente na, não seria na disseminação, mas na perpetuação, né, desses saberes, desses conhecimentos dentro da tua comunidade? O que poderia ainda mais também ser desenvolvido? O que tu acha? A tua visão, assim, a partir desse trabalho que tu desenvolveu? Quais os caminhos para perpetuação, para disseminar ainda mais esses conhecimentos e essas práticas dentro da tua comunidade? Eu agradeço primeiramente as colocações da banca, né? Estou muito feliz pelo retorno. E respondendo à pergunta do professor Maurício, eu acho que é uma construção, sabe, constante, tanto na comunidade quanto na escola, e é necessário gerar esse vínculo
sabe, da comunidade da escola. Ainda é algo que está sendo construído aos pouquinhos, sabe, com muita dificuldade, mas está sendo construído. Então, essa questão que eu ia trazer também sobre o fato de eu ter estudado na escola e eu não ter a possibilidade de olhar da escola, não proporcionar um olhar crítico à minha realidade, só quando eu fui para o instituto para cursar a licenciatura que eu consegui ter esse olhar através dos TCCs, né, que a gente fazia, que era os tempo comunidade, que eram os trabalhos voltados à comunidade. Então, o meu objetivo com esse trabalho, com esse sementário, é que realmente os alunos observem o sementário e pensem, será que meu pai produz essa semente? Por que ele produz essa semente? Para que serve essa semente, né? Então, eu acredito que esse elo da escola com o assentamento é algo que está sendo construído e através dessa construção pode haver mudanças, sabe? Que daí que os alunos vão se interessar pelo meio em que eles estão inseridos. E dessa maneira, os agricultores sendo motivados a permanecer cultivando a semente crioula, né? Não sei se eu consegui lhe responder, professor. Não, sim, com certeza, Lana. E agora tu falou, né, de entregar a semente, tu está plantando uma semente, né, fazendo a analogia, né, com esse trabalho tu estás, e essa atividade junto à escola, plantando uma semente que vai gerar frutos. E acho que estou muito feliz na tua colocação, porque esse vai ser o caminho. Esse é um dos caminhos, né, obviamente, e acho que eu acredito muito na educação, principalmente na educação de base, onde tu começa a formar opiniões, começa a formar o cidadão, e eu acho que tem um potencial muito grande aí, né, de continuidade desse trabalho e de trazer à discussão outras questões. Tu vai estar trabalhando com sementes crioulas, mas vai fazer essas crianças pensarem, refletirem sobre outras questões, inclusive, né, a questão da própria... Por que eu tenho que sair desse espaço? Por que eu não posso continuar nesse espaço, o campo, né, produzindo com qualidade e tendo o bem viver, né, como o professor Robson comenta, né, essa questão do bem viver naquele espaço mesmo. E outras questões ainda, isso é uma semente que vai gerar diversos frutos, né, ou são várias sementes que gerarão diversos frutos, além daqueles comestíveis, né, os frutos sociais e de desenvolvimento local. Mas de minha parte, Prof. Karina e Luana, seria isso, né? Essas colocações, né? E agradeço muito a possibilidade de ter lido esse trabalho, ter aprendido um pouco mais, né? E ter me sentido muito feliz, principalmente, né? De ver esse desenvolvimento realizado aí por você, né? E sob orientação da professora Karina. Parabéns, Prof. Karina, aí pela orientação e pela tua dedicação, né? De sempre aí com todos, né, orientados, professores, alunos, e assim por diante. Obrigado. Professor Robertson havia sinalizado? Só uma curiosidade, Luana. Eu sei que tu te relaciona muito com o mercado consumidor, assim, né? Pelo menos antigamente, não sei como é que é agora. Por acaso vocês têm alguma iniciativa, algum trabalho assim de diálogo com o consumidor em relação a esta questão dele valorizar esse tipo de produto, alguma estratégia que vocês fazem? Vocês têm alguma coisa assim nesse sentido? Então, professor, antes a gente trabalhava no caminhão vendendo os produtos dos agricultores. E por diversos fatores, a associação acabou terminando. Então, não tem mais associação, sabe? Mas quando a gente trabalhava nesse ramo, né, nessa atuação, a gente sempre buscava priorizar a realidade do agricultor. Então, as pessoas que iam comprar queriam saber, tá, mas é crioulo? Tem veneno? Como é que vocês plantam? Né? Então, a gente sempre buscava interagir dessa forma com o consumidor, explicando para ele a realidade do agricultor, né? Então, agora não tem mais a feira, mas tem a possibilidade de vender nas bancadas que tem ali na praça, sabe?
mas como meu pai, por diverso tempo, assim, ele cultivou e plantou para a comercialização. E agora é apenas para o consumo e para a questão de sustentar os animais também, né? Mais por esse fator. Tá certo, perfeito. Mais alguma colocação que você gostaria de fazer, Luana, antes de darmos seguimento? Então, eu só queria agradecer, né, Prof. Karina, porque a senhora, o professor Maurício e o professor Robertson tiveram na minha trajetória acadêmica praticamente desde o início, né? E eu acredito que chegar até a especialização não é só um sonho meu, né? É um sonho da minha família, é um sonho dos meus pais. Então, é um momento muito gratificante eu defender um TCC que está de acordo com a realidade da qual eu estou inserida, sabe? E poder proporcionar que esses alunos tenham conhecimento sobre a semente crioula no ensino fundamental é muito gratificante. Então, é como o professor Maurício falou, eu sei que eu vou deixar aquela caixa lá, só que eu também vou ir atrás dos resultados que ela vai ter, sabe? E as sementes ainda estão em boas condições? Tem algum projeto para desenvolver na escola? Precisa ser trocadas as sementes? E os alunos, o que estão aprendendo sobre, sabe? Então, eu acho que é algo que a licenciatura e a especialização proporcionou para que eu vivesse, sabe? E eu estou muito feliz. E muito obrigada pela senhora fazer parte desse processo. Foi minha orientadora na licenciatura, está sendo agora, e é muito gratificante trabalhar com a senhora. Muito obrigada, Luana. E, além disso, certamente também a implementação disso na escola, né, Luana, o sementário sendo implementado, né, no sentido de aumentar as ações vinculadas a ele lá na escola, né, porque pode parecer uma ação tão simples, pequena, mas como eu sempre digo, né, é inovadora para aquele espaço a que ela se propõe, né, então, cientificamente pode parecer que não é um achado, né, esse trabalho com as sementes crioulas, né, mas para aquele espaço em que ele está sendo proposto, ele é muito importante e relevante, então isso é um ponto forte também aqui do trabalho da Luana, essa questão de que ele é uma intervenção, ele caminha mais nesse sentido de uma intervenção naquele espaço, do que propriamente um resultado em termos de dados, de quantitativos, vamos dizer assim. Então, eu também gosto muito sempre de avançar com o sentimento, como se diz, com as propostas dos acadêmicos, especialmente as vinculadas às sementes crioulas, porque eu acho que elas requerem isso. Não é só fazer um experimento, uma aplicação de uma técnica e colher a partir dali resultado. Quando a gente vai para trabalhar com as sementes crioulas, que tem muito da cultura, tem muito das pessoas que trabalham com elas, tem que ter sentimento junto para fazer sentido e conseguir vingar, né? Porque senão não se consegue atingir os objetivos que a gente espera, e também com essa menção que o professor Maurício falou, né, da pergunta que ele fez para a Luana, né, ali no final, também complemento no sentido de que a manutenção, a continuidade das sementes crioulas é que elas precisam encontrar esse terreno fértil, né, e esse terreno fértil são as mãos das pessoas, se não for por meio das ações das pessoas, as sementes crioulas também não vão encontrando meios de se manter e de prosseguir. Eu entendo assim, porque o professor Robertson também mencionou, as sementes crioulas, elas não são vinculadas a um pacote tecnológico, né, vinculada a uma empresa, a uma corporação, a uma instituição que deseja aquilo para o território, vamos dizer assim, como nicho comercial. Então, nós temos que encontrar os espaços para manter e para ressignificar as sementes crioulas no território, que até foi o professor Maurício que, na qualificação, mencionou essa questão, né, Luana, de colocar como ressignificação das sementes crioulas com foco no trabalho, porque conseguiria abarcar melhor a proposta, né, o propósito que a Luana gostaria de
levar. E reforçar muito, muito a Luana, a pessoa Luana, tudo que ela traz para mim dentro aqui do trabalho como professora e como pessoa, né? Porque é uma relação de amizade que vem desde que a gente se conheceu lá, desde a licenciatura, na graduação. Então, isso é muito maravilhoso e obviamente, desde a graduação, a especialização, e agora gera aquela sensação de que a Luana, pelo menos nesse contato acadêmico no campus Jaguari, ela está concluindo essa etapa de formação, mas eu acredito e certamente, né, que a nossa relação enquanto pessoas que se conheceram e que têm essa amizade prossegue, né? Então, a Luana é muito importante para mim, para minha vida, né, pessoal também, e além desse contexto de ter me dado a oportunidade de prosseguir com mais um projeto, com mais uma ação vinculada às sementes crioulas, porque eu também preciso da motivação que vem dos acadêmicos, né, para prosseguir também com esse trabalho no Instituto, no campus de Jaguari. Então, isso é muito importante, né, o desejo dos estudantes em trabalharem com as sementes crioulas. Então, a Luana poder fazer isso como um objetivo dela, lá no assentamento e na escola, é muito gratificante, é emocionante ver a satisfação da Luana em conseguir desenvolver essa proposta, que é parte também do cotidiano de vida dela, não só de conhecimento técnico, científico, mas é para a vida dela. Então, isso que a gente sempre vem reforçando aqui nos TCC, desse sentido que os trabalhos fazem para os acadêmicos, e aqui, de fato, para a Luana, ela sempre quis trabalhar nesse caminho aqui na especialização, e a pandemia, infelizmente, por um momento, desmotivou, no sentido de que a intervenção não iria ficar completa lá na escola, principalmente, mas se conseguiu ainda fazer algo que vai ficar na escola e vai permitir que a Luana siga também em contato e atuando lá com essa escola. Então, o trabalho, a Luana, tem sentido, tem significado, tem sentimento envolvido aqui na nossa relação e na relação das sementes crioulas com o território em que ela se propôs a trabalhar, e certamente ela vai prosseguir. E aquela questão, a gente lê os trabalhos, mas tem aquela frase bem conhecida, né, que tem muita coisa que não cabe na escrita, né? Então, aqui no trabalho da Luana também tem muito do que como ela se sente em estar conseguindo concluir esse trabalho e ter desenvolvido, que não cabe ali na escrita, né? Que é o sentimento que fica, né, para a família dela, né, para as pessoas que ela conseguiu apresentar algo que ela construiu aqui ao longo da trajetória acadêmica e que resultou também para a família, né, dela que está lá no assentamento. Então, foi motivação em várias frentes que a Luana conseguiu trazer. Então, agradecer mais uma vez a Luana por ter fazido parte desse meu contexto aqui enquanto professora, enquanto pessoa, e também, né, o professor Maurício, o professor Robertson, que também são parceiros, companheiros de lida na instituição e que compartilham muito, né, conosco e com os estudantes. E as contribuições que eles nos apontaram serão consideradas e servem, né, Luana, para enriquecer e para melhorar, né, principalmente essa questão do caráter científico, caráter mais com fins até de publicação que a gente pode pensar a partir daqui. E em relação ao protocolo da defesa, agora a gente se direciona para a parte de conclusão da defesa por meio do preenchimento da ata e das fichas. Então, eu e os demais professores que compõem a banca iremos se direcionar para esse outro momento, que é uma outra sala, e aqui a gravação prossegue, a Luana e os demais ouvintes que estão aqui acompanhando podem permanecer aqui, e assim
que possível, dentro de pouco tempo, no máximo, acredito que uns 5, 10 minutos, a gente retorna para fazer a leitura da ata e o encerramento aqui da sessão de defesa de TCC da Luana.
Retornamos, então, para dar continuidade na sessão de defesa de TCC da Luana. E, nesse momento, então, farei a leitura da ata em relação à conclusão dessa etapa. Então, ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2021, foi realizada por videoconferência pela plataforma Google Meet a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de especialização em educação do campo e agroecologia do Instituto Federal Farroupilha Campus Jaguari, sendo este requisito obrigatório para obtenção do título de especialista. A aluna Luana Barreto Peixoto, regularmente matriculada no referido curso, apresentou o trabalho Sementes Crioulas no Assentamento Conquista da Luta, ressignificação e disseminação de conhecimentos por meio de uma escola no campo. Constituíram a banca examinadora, a professora Karina Rejane Pivetta, orientadora, professor Maurício Guerra Bandinelli e professor Robertson Macedo de Oliveira. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, com o conceito A. Eu, Karina Rejane Pivetta, presidente da banca, lavro a presente ata, que seguirá assinada por mim e pelos demais membros que compuseram a banca examinadora. Como observações que vão anexadas à ata, o trabalho deverá ser entregue, ou seja, a versão final do trabalho deverá ser entregue dentro de um prazo máximo de 30 dias a contar da data de defesa e considerando as alterações e sugestões propostas pelos membros da banca examinadora. Muito bem, aprovada, Luana. Mais uma vez, parabéns pelo teu empenho, pela tua dedicação e por ter chegado até aqui esse momento, e como eu falei em outro momento, como para todos os acadêmicos, né, da turma que estão concluindo essa etapa do TCC, é um momento de se sentirem felizes e agraciados em poder compartilhar a trajetória de vocês, que culmina agora com a defesa do TCC. Então, para nós, enquanto professores, enquanto vocês, enquanto colegas de turma, enquanto os demais acadêmicos da outra turma, também veem, né, em vocês, uma possibilidade de compartilhar, né, conhecimento e experiências de vida que todo esse percurso do TCC promove. Então, Luana, muito feliz por você, e muito obrigada, professor Maurício, professor Robertson, por compartilhar aqui conosco do trabalho da Luana. Parabéns, Luana, parabéns pelo trabalho desenvolvido, sucesso sempre e continue firme e forte na luta aí, que será sempre vencedor. Bem? Da mesma forma, Luana, parabéns, viu? Tá tudo de bom e eu agradeço por fazer parte dessa banca e poder ter o privilégio de fazer a leitura do teu TCC, certo? Um abraço, tudo de bom aí. Muito obrigada pelas considerações dos professores. Mais uma vez, eu digo que foi muito importante todas as colocações, esse trabalho teve um valor muito significativo em todas as áreas da minha vida. E muito obrigada, Karina, que eu quero dizer que tudo que ela falou sobre mim é recíproco, esse sentimento, né? Que não é só uma orientadora, é uma amiga para a vida, né? Então, muito obrigada, obrigada, banca, obrigada a todos que prestigiaram esse momento importante. Tudo de bom para vocês também. Muito obrigada por fazerem parte do meu processo acadêmico e agora a especialização. São marcas que a gente vai construindo e podem ter certeza que na minha formação tem um pouquinho de cada um. Exato, Luana. É o empenho de todos os professores, né, que vocês também vão acompanhando lá desde o primeiro semestre e também vão aparecendo nos próprios trabalhos de conclusão de curso, né? Então, é muito gratificante para nós, enquanto instituição, como você mencionou ali na tua fala, né, você ter entrado no campus Jaguari te despertou para essas questões de você ver de uma forma diferente o espaço em que você estava inserida. Então, isso é um relato de muito valor
para nós, né, que aí deixa a gente feliz que a gente está, né, nesse caminho bom, né, da relação com os nossos estudantes, né, então, muito obrigada, Luana. E vamos, se possível, uma foto da tela, pelo menos, né, para a gente concluir aqui a defesa, se os demais participantes aqui do momento puderem ou quiserem, né, abrir a câmera, também é positivo para esse momento desse registro da finalização da sessão da defesa do TCC. Vou colar aqui. Mais uma só. Pronto.